Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentão e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos na imersão Propósito de Vida, é a quarta imersão com o tema Restituição, conte a sua história. Nessa imersão eu recebo pessoas que têm histórias extraordinárias, histórias incríveis, e essas histórias elas estão contando para compartilhar, para que possam influenciar vidas, para que possam impactar vidas e para que possam transformar vidas e restaurar sonhos. Agora à noite, nós vamos receber uma pessoa ilustre, o Daniel. Ele vai contar uma história de vida e ele vai trabalhar a temática resiliência, superação e fé. Se prepare para você ouvir essa história extraordinária. Você que está ouvindo essa história agora, quero agradecer a sua presença. Você que vai ouvir essa história depois também, quero agradecer pela sua vida. Não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de nos seguir, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, porque vidas precisam ouvir essa história, pessoas precisam conhecer essa história de superação, uma história de transformação, uma história de milagre, uma história de conquista. Você também pode assistir e acompanhar as outras imersões. Nós já temos aqui gravado a imersão 1, a imersão 2, a imersão 3, essa é a quarta imersão. Então aqui você vai ouvir histórias de vida, de transformação, de cura, de milagre, histórias que têm impactado toda uma geração. Eu vou convocar agora e vou chamar o palestrante da noite, que é o Daniel. Vou enviar a solicitação aqui para ele, para que ele possa entrar e depois a gente vai convidar o Daniel. Convidar. Entra aí, Daniel. Enquanto isso, eu convido a todos vocês. Coraçãozinho aqui do lado, coração, 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 coração. E envie essa live para o máximo de pessoas possível. Aí, o homem já apareceu aqui na minha timeline. Tá me ouvindo bem, Daniel? Tudo bem. Show. Tô te ouvindo, tô com fone porque ouço melhor. Ah, melhor. Se tu conseguir deixar o teu celular parado e fixado, não sei se consegue aí. Pois é, eu tava procurando, eu não tenho um tripé aqui. Ah, então vai assim mesmo. Se não tiver o tripé, segura na mão mesmo. Porque às vezes quando a gente está segurando na mão, aí o celular balança, e os dados móveis, a internet pesa e trava. Mas prepara aí enquanto eu vou apresentando aqui. Quero convidar todos vocês que já entraram aqui. Eu vou enviar essa live para algumas pessoas aqui, porque essa história ela precisa ser alcançada o máximo de pessoas possível. Deixa eu chamar aqui pelo menos 30 pessoas. Vou convocar 30 pessoas a estar conosco aqui nessa live de encerramento. Só um momento, Daniel, estou convocando o pessoal aqui e a gente já começa a conversar e ouvir a sua história de vida e a sua história de transformação. Taran, só um momento, convocando o povo aqui a estar presente conosco. Hoje o dia foi extraordinário, hoje o dia foi incrível. Eu tenho certeza que todas as histórias aqui que as pessoas ouviram foram histórias de transformação, de milagre, e histórias que têm impactado muitas vidas. Então vamos lá. Já convoquei aqui o pessoal. Enquanto o Daniel... Cadê você, Daniel? Tenta colocar o... Aí, Daniel. Aí. Segurando na mão mesmo, Daniel. Segurando na mão mesmo. Eu quero te reapresentar aqui de novo. E para nós começarmos, eu vou fazer uma introdução aqui, depois eu passo para ti. Por quê? Porque esse material vai ser divulgado nas nossas outras redes. Então, essa é a quarta imersão, o propósito de vida com o tema restituição. Nessa imersão eu trago pessoas aqui para contar a sua história de vida, a sua história de transformação. E essas histórias têm impactado milhares de pessoas. Eu estou recebendo aqui o Daniel. E o Daniel, o sobrenome dele, ele mesmo vai pronunciar, depois ele vai se apresentar, dizer quem ele é, de onde ele é. Depois ele vai começar a contar a história dele de transformação, a história dele de restauração, a história dele de milagre, a história dele de cura, a história dele da onde Deus fez essa grande virada na vida dele, onde Deus tem feito e também
Ele vai compartilhar um pouco do projeto, daquilo que a Clio Stal também tem ajudado, tem influenciado, tem impactado a vida dele. Então nós estamos aqui agora, quero agradecer todos que passaram o dia todo aqui comigo, ouvindo histórias de milagre e transformação. Daniel, se apresente para nós, diga quem você é, de onde você está falando, pronuncie o seu sobrenome, que eu treinei aqui. Fica à vontade. Olá, boa noite. Tá, como é que tá o áudio? Tá bom? Tá conseguindo me ouvir Tá bom, direitinho? dá. Certo, botei agora num pedestalzinho para segurar a imagem. Pode Tranquilo? falar. Certo. Tranquilo. Bom, a gente ia precisar de uma semana para mim falar tudo que tem para falar, né? Mas vamos lá. Meu sobrenome é Wolowski. Eu sou de descendência polonesa. Né? A minha mentora Clio às vezes fala Veloski, ela não consegue pronunciar, né? Acredito que seja meio complicado para algumas pessoas, né? Polonês, russo, é complicado mesmo, mas meu nome é Daniel Wolowski, eu sou do Rio Grande do Sul, atualmente resido em Guaíba, e, e eu não sei por onde que o Júnior quer que eu comece essa minha história, desde o princípio. Então, tu queres que eu conte como que foi até eu chegar a esse momento que eu estou agora. Eu acho que seria esse o caminho, né? Para as pessoas Sim. entenderem como tudo começou. É porque assim, a tua história é tão extraordinária que a gente vai chegar na. Eu vou convidar, vou te contar um pouco da tua história desde o início. Não tem problema se tu te sentir à vontade de falar da tua infância, de alguma coisa assim que te marcou muito. E aí, no final da live, quando chegar na parte da tua transformação e mudança, de todo esse processo que tu teve do emagrecimento, e aí é o tempo que já estamos no final, e aí aquilo vai chegar por aí também, vai entrar, e aí a gente vai fazendo um bate-papo bem gostoso. Então fica à vontade. Tenta colocar o microfone do fone mais um pouco próximo da tua boca para ficar um pouco mais alto. É aí. Aí, vai lá, galera. Fica à vontade. Pronto. Melhorou? Melhorou, melhorou. Certo. Melhorou. Pode falar. Ok. Bom, eu fiquei sabendo da boa parte da minha história quando eu cheguei na minha adolescência, que até então era muito desconhecido para mim. Eu não conheci o meu pai, ele veio a óbito antes de eu nascer, e a minha mãe biológica me entregou para duas famílias. E, e aí uma das famílias me deixou até abandonado num rio. Sim, eu fui entregue, né? E aí passou um tempo, eu fui batizado e a minha madrinha também veio a óbito e o meu padrinho constituiu uma segunda família e novamente eu fui entregue. Novamente eu fui entregue porque a, a esposa atual dele não queria nenhum vestígio do passado dele e tudo mais. Mas eu era uma criança, tinha por volta de 3 ou 4 anos de idade, não tinha como entender. E aí começaram-se a ser instalados todos os paradigmas de rejeição. Né? Até então, quando a gente é criança, a gente não sabe. A gente pensa que vem um mundo para ser amado e protegido, como deveríamos ser, como qualquer pai para qualquer criança. Mas como eu sou de pai desconhecido e a minha mãe biológica me entregou para uma família e saiu no mundo, então eu até vir parar na mão da minha mãe, que agora 3 meses atrás eu perdi a minha mãe por título, que na verdade era minha tia, eu pipoquei assim, né, de uma família para outra. Mas eu sempre tive essa dor, esse vazio, essa questão de o que acontecia, porque ninguém me queria. Mas a gente não tem como saber isso, a gente é criança. Né? Imagina você querer o colo de um pai e o pai diz assim, não, eu não quero sair daqui, qualquer coisa assim.
Nem isso eu tinha. Talvez um dos grandes motivos de hoje, por exemplo, eu nunca gostei de futebol, nunca gostei. Talvez porque não tivesse a figura paterna para me levar num campo, dar uma bola, essas coisas todas. Mas enfim. E aí eu fui registrado 2 anos depois do meu nascimento. Naquela época também era tudo muito difícil. E aí a minha mãe, por título, teve que brigar na justiça para ter a minha guarda. E aí ganhou a guarda. Mas eu fui entender, saber dessa história lá por volta de 13 anos de idade, quando uma senhora bateu na casa dela e ele soltou, disse que era minha mãe. Como assim minha mãe? Como minha mãe? E aí a história veio à tona. E aí eu pensei, nossa, mesmo assim com 13 anos era tudo muito difícil de entender. E tive uma infância muito, muito, muito escassa, porque a minha mãe tinha que manter eu e meus irmãos, e ela era uma diarista, e a minha mãe ela era analfabeta. Então era muito difícil, e ela sozinha, sem ninguém, com 4 crianças, e aí era tudo muito difícil. Por exemplo, eu nunca tive uma bicicleta quando criança. Eu ganhei uma bicicleta de um mecânico que ficou com pena, que eu ajudava ele. E com 13 anos de idade, na verdade, muito antes disso, eu disse para ela, mãe, eu imagino uma criança, 11 para 12 anos, dizendo que eu era homem, que eu tinha que ajudar ela. Eu acho que esse aí foi os primeiros traços de resiliência, assim, os pitacos de Deus, assim, na minha vida, mesmo eu não entendendo o que estava acontecendo. Eu pensei, bom, eu vou para essa guerra, eu vou para essa luta e vou ter que continuar. E aí foi que eu comecei a procurar coisas a fazer. Então eu ia no mercado para senhoras de idade, eu limpava pátios, lavava carros, e isso com 13 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego de CLT, né? Carteira assinada. E era numa empresa de segurança, que eu entrei como office boy. E aí passou um pouco menos de um ano, o gerente do banco que atendia a conta dessa empresa na qual eu trabalhava me fez uma proposta de trabalho. E aí eu disse assim para ele, nossa, eu não tenho como largar o meu trabalho e vim trabalhar contigo, porque eu pensava assim, poxa vida, é o meu primeiro emprego lá, estou ganhando meu salário, tudo certinho, estou ajudando a minha mãe, consegui comprar um tênis, consegui comprar uma calça, e agora eu fiquei com medo. Ele falou assim, não, olha, tu já faz o trabalho interno aqui do pessoal, e trabalhando lá, então vem trabalhar com a gente. Isso eu tinha completado 14 anos de idade. E aí, de fato, eu resolvi aceitar. Eu saí de férias e resolvi aceitar. E isso foi lá nos anos 90 ainda, primórdio do Collor, que deu problema com todo mundo na época. Eu fiquei 5 anos no banco até o plano Collor quebrar o país, assim. E eu entrei como office boy e depois de 5 anos eu era auxiliar do gerente administrativo na época. E aí desmoronou o mundo de todo mundo, bancos quebrando, bancos fechando e tudo mais. E aí eu me tornei DJ e fui trabalhar de noite, né? Eu já gostava disso, fiquei 28 anos na noite como DJ. E o tempo foi passando, mas eu sempre com dor, sempre me sentindo machucado e não entendendo o porquê da rejeição, sabe? Sempre pensei assim, nossa, eu era literalmente o patinho feio. Eu achava assim que eu era muito baixo, que nenhuma mulher ia gostar de mim porque eu era pobre, eu era feio, eu era baixo. Mas isso tudo, hoje eu entendo, que veio lá da fase intrauterina de minha mãe, pelo fato de eu já ter sido rejeitado pelo meu pai. Então, esses
esses paradigmas todos, esses códigos todos, eles, apagou a luz aqui, eles vieram, se instalaram, e eu acreditava como verdade isso. A minha verdade. Que tinha, ninguém ia gostar de mim, não sabia nem o que era a crença de não merecimento. Mas eu sempre fui um cara honesto, trabalhador, resiliente, apanhei muito da vida. E o meu grande sonho era ter uma família. O meu grande sonho era ter uma família e eu queria cuidar da minha família da forma que eu gostaria que tivesse sido cuidado. Mas até então eu não entendia por que eu era tão sedento por isso. E aí a vida vem lá e começa a dar rasteira, e vai nos derrubando, vai nos derrubando. Até que passaram-se alguns anos, aí eu já estava trabalhando à noite, e aí eu encontrei uma namorada na época, e aí a gente começou a namorar, e pelo fato de eu ser DJ, então tinha muita questão do assédio, mas eu nunca liguei para isso. Nunca, 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 nunca. Tanto é que pessoas assim de má índole falavam bobagens ao meu respeito. Mas aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E aí, 20 anos casado. E aí começaram-se alguns problemas, né? Resolvi sair da noite para cuidar da minha família, porque eu pensei, poxa vida, eu quero estar um Natal em casa, eu quero estar um Ano Novo em casa, eu quero estar um final de semana em casa. E aí, para minha surpresa, um belo dia, a minha irmã, ela constituiu um câncer e o tratamento dela durou 2 anos. Eu perdi ela com câncer, que era o alicerce, minha parceirona de vida, assim. E aí veio a minha primeira queda brusca, forte. E como se não bastasse, 2 meses depois, a minha mulher olha para mim e disse que a vida é uma só, os filhos crescem, e que ela estava se sentindo presa no relacionamento e queria liberdade. E eu me lembro que eu comentei na época, que eu disse, olha, a gente tem uma família, nós temos 3 filhas, eu acho que isso é uma questão de momento de emoção. Mas tu é minha parceira, não é minha propriedade. Tem que respeitar. E, claro, doeu demais. Eu tinha perdido, eu estava em luto, perdido uma irmã. E aí, daqui a pouco, eu perco um casamento. E a minha vida desmoronou por completo. Com 48 anos de idade, sem saber para onde ia, o que fazer. Porque essa minha parceira simplesmente psicotou o que seria. E era inverno, chovendo, frio, eu não tinha para onde ir. Na verdade, eu fiquei uma semana na rua. Fiquei uma semana e dormindo dentro do carro que eu tinha. E eu trabalhava para manter o sustento das minhas filhas. Que era a minha obrigação, uma coisa não tinha a ver com a outra. E aí fui morar na casa de um amigo meu, que ele me cedeu um espaço, mas ele tinha problema com bebida, tinha problema com droga e tudo mais. E eu disse, não dá pra aqui. Não é para mim, esse ambiente não é para mim. Novamente voltei para a rua. E aí fiquei mais 2 dias na rua, perto de um trailer de cachorro-quente que eu conhecia, que eu fazia lanche de madrugada, quando eu trabalhava de noite. E aí liguei para um amigo meu e ele perguntou, pai, o que você está fazendo? O que você faz? Cara, eu, na verdade, estou dormindo dentro do carro e tomo banho num motel ruim, fuleiro aí, que me cobra 10 pila, e é o que eu tenho feito. Daí ele disse, não, cara, é o seguinte, eu tenho que ir para minha casa. Era uma oficina, ele me cedeu um espaço onde eu dormia no meio de motor, no meio da graxa, num colchão sujo. E tinha até na época ele tinha um galo, o galo vinha, sujava minha cama, dormia em cima de mim, era complicado. E eu tinha uma grande amiga, que tem até hoje, a Cláudia, e ela pegou um dia e disse pra mim assim, cara, você é um cara ainda jovem, fazer, vai à luta,
dar volta. Não procuro uma outra pessoa, mas eu estou muito magoado, a dor terrível. E resolvi entrar num aplicativo mesmo, mas não acreditava em nada. Na noite eu não acreditava em mulher, eu trabalhava de noite, eu via essas coisas acontecendo, porque eu sempre estive na noite, mas eu nunca fiz parte do contexto. A minha vida pessoal da porta para fora era muito diferente. E tinha pessoas que até na época diziam assim, meu apelido era Tomate, né? Eu, Tomate, pai, eu queria ter a tua vida. Eu digo, como assim minha vida? Por que tu acha isso? Tu vive no meio do som, bebida, mulherada, e não sei mais o que. Eu digo, cara, olha só, aqui dentro eu sou pago para trabalhar. Lá, a minha vida da porta para fora lá é outra situação, não. Nada é essa fantasia que vocês estão achando aí. Vocês criaram uma imagem a meu respeito, um estereótipo que não existe. Então, lá da porta para fora, só eu sei dos meus fantasmas, das minhas dores e dos meus percalços todos. E eu sempre fui muito abençoado, porque Deus nunca dá ao soldado um fardo maior do que ele possa carregar. Talvez ele esteja se preparando para uma batalha maior, uma guerra maior, mas a gente não sabe. E nós, como gentios e pessoas comuns, né, acabamos às vezes até espraguejando, dizendo assim, poxa vida, por que isso? Deus não me quer, Deus não me ama, o que ele está fazendo eu sofrer? Na verdade, nenhum pai dá ao filho o pior. Né? E tem uma máxima que diz assim que mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. Então eu sou um cara da fababa, né? A minha mulher atual, ela fala assim, eu aprendi na faculdade da vida, levando porrada mesmo. Só que essa depressão dupla me levou a pesar mais de 100 quilos. Aí eu comecei a beber, todas, e a minha vida foi só decaindo, mas eu nunca parei de trabalhar, foi só decaindo. E não havia jeito de melhorar. Foi até então que, pela graça de Deus, eu sou muito grato a isso, pelo menos, e ele colocou essa pessoa na minha vida, né? Porque até então ela não sabia nada a meu respeito. Eu podia ser um drogado, qualquer coisa. E aí ela, toda a bondade que ela tem no coração, ela tem um coração de gente, tem esse coração maior dela ainda. Ela é uma pessoa encantadora, fora de série, pessoa batalhadora, guerreira. Não, eu não havia conhecido mulher assim ainda de verdade, além da minha mãe. Não, como eu trabalhava de noite, sinceramente era só piriguete. Só mulher se vendendo por copo de cerveja, por droga, por status e tudo mais. Era a imagem que eu tinha de mulher. Nossa. Até se dizia que eu era gay na época porque eu estava lá, mas não saía com a mulherada. Vinha uma, falava, outra, então, mas é porque eu estava em evidência. Se eu estivesse na porta, se eu estivesse cuidando do carro, nem estavam olhando para mim. Isso é a verdade. Então, para mim, a forma que eu olho para uma pessoa não é um status. É da forma que ela está se vestindo. É a energia que essa pessoa me passa e eu procuro entender a essência que essa pessoa tem para me passar. E aí aconteceu, e eu estava lá, dormindo no meio das ferramentas. Rapidinho, Daniel. A Ângela apareceu aqui, ela que é tua esposa? Ângela? Sim, ela mesma. Bem-vinda aí, Ângela. Uma honra ouvir a história desse homem. Já extraordinário, estou gostando. Estou gostando demais. Daniel, às vezes está cortando um pouco a tua voz, eu acho que está um pouco distante do microfone. É aí. Essa parte do... É aí. Até aí. Tenta falar assim com ele perto. Aí. Certo. Agora sim, agora pegou, explodiu. E aí, então, chegou um belo dia que ela me convidou para vir na casa dela, né? E eu cheguei. Mas
todo tímido, envergonhado e sem nada a oferecer. Simplesmente nada. Era eu e um carrinho lá que eu tinha para trabalhar. E é que a luz apaga aqui. Deixa eu fechar aqui. Tentar abrir. Pronto. E aí o que acontece? E ela soube da minha história, eu contei a minha história, né? A gente começou a namorar. E aí foi que comecei a frequentar a casa dela e ela me convidou para vir morar com ela, né? Sem saber, basicamente, quem eu era, né? Foi bem, assim, bem corajoso da parte dela, né? E aí, no entanto, eu estava assim, pensando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida nessa altura, dessa idade? E aí as coisas foram meio que desmoronando, assim, sabe? E aí eu conheci a Clio, né? Passei na frente da loja, né? Da estética dela. E aí o que acabou acontecendo? Eu peguei o número dela, né? E aí ela me atendeu, eu liguei para lá e a gente começou a conversar. E ela atendeu a minha necessidade. Júnior, só um pouquinho, me dá só 2 minutinhos, porque tem um rapaz aqui na portaria aqui que eu preciso atender ele, porque ele vai viajar. É um minutinho só. Tá? Pode lá. Nós estamos ouvindo aqui a história do Daniel. É uma história de superação. A Ângela colocou boa noite, Eunice. Daniel é um batalhador, merece vencer na vida. A Maria já está aí também. Seja bem-vinda, Maria. A Liz também está aí, a minha noiva. Seja bem-vinda, uma honra ter você aí também. Então, nós estamos ouvindo hoje aqui a história do Daniel, que nós temos trabalhado aqui nessa imersão Propósito de Vida, onde nós estamos ouvindo a história de pessoas que têm se superado, têm conquistado, têm tido uma vida extraordinária. Nós estamos aqui com o Daniel. E o Daniel, nós estamos aqui na parte que ele já chegou na Clio, mas como o som agora está 100%, depois qualquer coisa, se quiser dar uma pincelada lá na história do passado, lá de novo, fica à vontade. Certo. E aí a Clio, com toda a energia, toda a expertise dela, ela viu que eu era uma pessoa que necessitava de ajuda. Psicologicamente, eu cheguei lá abalado, pesando mais de 100 quilos, triste, né? E a gente começou, na época, antes do coach, a fazer sessões de hipnoterapia. E eu, sinceramente, achava que isso aí era que balela, isso não existe. Hipnoterapia, coaching. Eu sempre fui cético. Então eu achava que isso aí era... Não existe e tudo mais. Então ela teve muita paciência comigo. Ela teve muita paciência. Não é assim. A gente vai continuar. E foi indo. E aí, o que se resultou isso? Hoje, eu pareço assim um moleque com 20 anos de idade, prospectando a vida e cheio de vontade de recomeçar. O meu sonho de ser barbeiro de 30 anos atrás começou a se materializar agora na escola Universo de Oportunidades. Porque ela resolveu estender a mão, resolveu me dar essa formação, esse curso. E hoje eu me sinto assim, resgatado, parece que eu renasci com tudo isso, sabe? Aí fui estudar nutrição, eu sou apaixonado por fisiologia, né? E aí fui estudar e estudo nutrição ainda até hoje, né? E é que pena que eu não tenho como colocar aqui umas fotos minhas assim, mas eu posso te enviar ali. Bom, já coloquei ali no post. Uma pessoa que pesava mais de 100 quilos para chegar ao nível corporal que eu já estive numa situação
até bem pouco tempo atrás, melhor, mas hoje eu estou num estado que se chama bulking. Quando a gente está em bulking, a gente está ganhando mais massa para você ter mais músculos e mais massa muscular, você automaticamente vai ter gordura junto, né? E aí essa gordura toda, ela vai metabolizar, né? E aí o corpo ou estoca, ou ele faz a síntese proteica e você acaba hipertrofiando, né? Só que eu tenho 51 anos de idade, né? Não sou um moleque de 20 com aquela testosterona mais de 1000. Não existe. Mas hoje eu me sinto um moleque renovado, cheio de energia. E o que acontece? A partir de terça-feira agora, eu vou começar a viver um sonho de 30 anos numa nova profissão, que é barbeiro. E além da barbearia, eu quero entregar para as pessoas o quão poderoso é quando nós entendemos. E você, ninguém melhor do que você, Júnior, vai entender o que eu vou dizer agora. Vinde a mim, todos aqueles que estiverem cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E toda vez que eu dobrei meus joelhos, disse, Pai, Tu conhece a minha vontade, Tu conheces o meu coração, embora seja feita a Tua vontade. Pai, o que eu devo fazer? E assim, Ele foi manifestando pessoas na minha vida. Porque por 3 ou 4 vezes eu pensei em suicídio. Não foram poucas. Eu estava trabalhando, via uns caminhões assim na estrada e pensei, podia acabar com isso aqui agora mesmo. Porque não era questão de covardia, era uma questão de dor. Doía demais e a gente acha que vai acabar com essa dor tirando a própria vida. Quando isso não é o caminho. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas quando nós não acreditamos nisso, o inimigo vem e bagunça a tua vida. O inimigo diz, o que tu quer? O que tu quer? Sai dessa vida. O inimigo coloca isso na tua mente. E tudo que a gente acaba impregnando no subconsciente, a gente acaba materializando. E as coisas acontecem mesmo. Se tu achar que tu é um frustrado, tu vai ser um frustrado. Se tu acreditares que é um vencedor, tu eres um vencedor. Hoje eu sou um milionário. Eu tenho uma mulher incrível do meu lado. Tenho a Clio. Sou muito fã do teu trabalho também, Júnior. Porque às vezes eu não estou presente ali, assisto depois e tudo mais, sabe? Porque soldados de Deus é uma honra, sabe? Então eu procuro me cercar de pessoas assim. Porque eu vivi no meio de milhares de pessoas. Milhares. Como eu tocava na noite. Mas nunca nada me agregou. E quando eu cheguei na casa da minha atual esposa, atual e espero que seja eterno enquanto o Senhor permitir, o que acontece? Eu cheguei abalado, destruído e sem nada para oferecer. Sem nada. Isso prova o valor que essa mulher tem. Porque é muito fácil eu chegar num carrão, uma BMW, uma Porsche, cabelo bem cortado, sapato italiano, todo mundo vai me querer, né? E aí não tem beleza, aí tu é uma pessoa o quê? Simpática, inteligente. Pode ser mais feio que um pau de ver-a-tripa, mas aí você se torna lindo, né? Aí todo mundo é lindo, é incrível isso. E aí, quando uma pessoa consegue te enxergar sem nada a oferecer, é que você conhece a verdade dessa pessoa. E então eu tenho esses 2 anjos na minha vida. A minha mulher, a Ângela, que me ajudou quando eu estava assim, na pior fase que eu podia estar. E a Clio com toda aquela energia que ela tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que tu quer? Tu é um cara bonito, tu quer um cara bonito, tu tá feio porque tu quer. Vamos malhar, vamos se alimentar e vamos não sei o quê. Sabe? Aquela energia. Não tem como ficar perto dela e não se contagiar. Eu sou apaixonado por ela. Apaixonado como irmão, como aluno, né? Conheci o Carlos, o esposo dela, grande homem, né? Então a minha vida recomeçou. Mas tem uma questão nessa história toda. Jamais eu teria recomeçado se não fosse Deus me abrir esses caminhos e ter aberto essas portas. Porque se a gente não acredita em nada, a gente vive uma vida vazia.
por mais que você tenha bens materiais, se não fosse assim, o mais alto índice de suicídio é na Suíça, onde não existe pobre. E as pessoas são vazias. Por que as pessoas estão vazias? Elas estão sempre procurando lá no externo, quando na verdade elas têm que se consertar. Por que você tem esse vazio? A partir do momento que você tem Deus no seu coração, é que a minha luz aqui ela apaga. Pronto. Quando a gente tem Deus no coração, esse vazio vai embora. E ele disse, no mundo haveis aflição. Todos nós temos problemas. Não é porque você olha, filho de Deus, Deusinho né? Você é uma centelha divina, né? Ele te criou, ele colocou, nós somos a imagem e semelhança dele, que não quer dizer que você não vai ter um problema com algum meliante, que você não vai ser assaltado, que alguém não vai bater no seu carro, não é nada disso. Agora, quando nós conseguimos nos aconselhar humildemente com o Espírito Santo, as coisas começam a ter um outro caminho. Mas a gente tem que, no fundo do coração, começar a entender que somos merecedores e pedir sim, que Deus nos guie e nos mostre o caminho. E como que ele faz isso? Colocando pessoas, que nem o Júnior, que está sempre ensinando as pessoas aí, sabe? A Clio, né? A tua noiva agora, a Alice, que é uma psicanalista, quantas e quantas pessoas, mesmo ela tendo destruído o coração por dentro, não ajudou, estendeu a mão, porque não é o fato de a gente estender a mão do outro que que nós não tenhamos as nossas dores, né? Mas a lei do universo é aquilo, você só recebe quando você doa. Então, quando você dá o seu melhor para outra pessoa, o universo vem lá e te transborda na tua vida e te traz de volta. Eu sou uma pessoa que, quando criança, fui, para quem não viu o começo da live, eu fui abandonado por 2 famílias, não conheci meu pai, faleceu antes de eu nascer, fui abandonado num rio, fui entregue, morei na rua, tive diversos problemas, e aí sempre me senti rejeitado, e aí então é muito difícil trabalhar esse paradigma. Por isso precisamos de pessoas, né? Qual é acho que o maior mandamento? Amarás ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o que acontece? Quando a gente que não saiba a tua mão direita, que faz a tua esquerda? Então, o que acontece? Quando a gente faz para outros sem imaginar reciprocidade, você faz porque tem que fazer. E deixa que Deus resolva e Ele vai moldar os teus caminhos. Hoje, com 51 anos de idade, estou recomeçando a minha vida, cheio de planos, cheio de prospecção, assim, pensando, nossa, daqui um ano eu vou trabalhar esse ano todo, vou poder tirar minhas férias, ter o meu horário, sair da Clio Beleza, ir para a academia onde eu gosto de malhar, vir para casa, ler um livro, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu não acreditava nisso e isso... Olha, em momento algum eu pensei que isso ia acontecer. Eu achava que eu tinha chego no final da minha vida. E aí as coisas começaram a acontecer. Agora, por exemplo, eu sou o primeiro aluno da escola e vou entregar o meu máximo, e o meu máximo não é chegar ao ápice, porque ninguém chega ao ápice. A beleza de uma pessoa, ela está em ser humilde e aprender. Eu acredito que o mais alto ápice da sabedoria é quando você entende que o maior é aquele que serve. É a humildade. Quando você entrega. O Júnior, por exemplo, quando for lá cortar o cabelo, ou quando for tirar férias de Florianópolis, porque eu amo Florianópolis, faz 3 anos que eu não vou a Florianópolis, mas eu amo Florianópolis, eu vou lá, vou cortar o cabelo do Júnior, aí vou fazer uma massagem capilar, aparar sobre... dar deixar o Júnior um galã de Hollywood, né? Mas olha, o que acontece? Né? Então, o que acontece? A gente sempre tem que entregar, e a gente aprende dia a dia. Você jamais pode dizer, eu sei.
Na verdade, nós não sabemos, né? Nós somos eternos aprendizes e a gente vai aprendendo, aprendendo e aprendendo. E chega um momento que um moleque de 18 anos fala alguma coisa para você, porque Deus colocou no coração dele, né? E aí você pensa, nossa, é verdade isso. Então a gente tem que ser humilde para ouvir, né? Ouvir e entender. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar. E se nós ensinarmos aos outros e dermos oportunidade, eu, por exemplo, por que a Clio perderia o tempo dela comigo? Tem tantas pessoas. Deus tocou no coração dela. Deus disse assim, olha, vou colocar uma pessoa para que tu tenhas a profissão que tu tanto quer. Tu não dobrou o teu joelho lá? Tu não me pediu? Então eu vou colocar aquilo no teu caminho. E foi o que aconteceu. Colocou ela no meu caminho. E agora eu tenho uma honra, um orgulho muito grande em ser assim, um dos braços direitos dela, né? E eu tenho certeza que ela tem total confiança em mim e eu sempre vou honrar isso com ela. E aí Deus me deu essa nova chance, essa nova oportunidade. Porque se não fosse assim, ele já teria me levado. Então ele quer me manter aqui para que eu possa levar ao meu semelhante o quão possível é quando nós dobramos o joelho e a gente fala, Pai, o que queres tu de mim? Senhor, obrigado pelo meu alimento, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu trabalho. Mas se for da tua vontade, me abra outras portas, sabe? E quando a gente pega e diz para Deus que a gente está com aquele problema, o que cabe a mim, eu vou correr atrás. O que for impossível, eu peço ao Pai. E não existe nada. Não adianta a gente dizer assim, ó, ai, se eu tivesse feito aquilo, 20 anos atrás, como muito eu murmurei. Não, porque o tempo do Senhor é um, o nosso é Cronos, é outro. Então, o que acontece? Nada vem antes nem depois, vem na hora certa. Porque o plano do Senhor é perfeito. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós nos afastamos. Nós nos desviamos da palavra. Né? Muitas vezes pela soberba. Às vezes até pela necessidade. Porque a gente não tem a resiliência de Jó. Não temos. Que foi o grande homem. E ele nunca amaldiçoou a Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. É diferente. E o Senhor disse para ele, né? Filho ingrato, homem de pouca fé. Né? Então, o que acontece? Assim somos nós. Porque a fé é o poder daquilo que não se pode ver. Vou provar para ti agora em poucos segundos. A gente está conversando aí há uns 20 minutos. Em nenhum momento tu disse para o teu pulmão respirar. Em nenhum momento tu disseste para o teu coração bater. Em nenhum momento tu disse para os teus rins filtrar o teu sangue. Está tudo acontecendo. E quem é que está comandando isso? O subconsciente. É ele. E tudo nós somos feitos de quê? De matéria, energia condensada, mas somos matéria. Só que a grande dádiva, a grande bênção de tudo isso é a criação do Senhor, porque o plano do Senhor é perfeito. Nunca é dado ao Filho do Homem uma batalha que ele não possa vencer. É que nós, às vezes, nos acovardamos e não nos levantamos diante do inimigo e dizemos assim, só tenho um Senhor e Salvador diante de mim e somente a Ele obedecerei. Porque quando entregares os teus problemas na mão de Deus, Ele vai fazer na hora. Tu já viu algum cachorro querendo passar cartão de crédito em restaurante? Não, né? Não acontece. Tu já viu algum lírio de campo ir numa estética para ficar bonito? Não, não faz, não acontece. Porque Deus não permite que uma árvore cresça ou que caia uma folha sem que Ele permita. Só que muitas vezes a gente confia na força do braço e acha, nossa, tá louco, eu ganho 100 mil reais, eu tenho barco, eu tenho empresa, balela, Bíblia, papo de coach. Olha a soberba, olha a prepotência. Mas o mundo, a vida é tipo roda gigante. Então a gente está sempre rodando, sempre rodando. E é nos momentos mais difíceis é que o Senhor vem e te ampara a mão. Filho, agora é comigo, sabe?
Porque quando eu não tinha mais nada na vida, não tinha mais nada, perdi a minha família, perdi o casamento, estava sem emprego, estava morando na rua, não tinha condição mais de nada. Aí Deus disse assim, bom, agora é comigo. Aí ele colocou a Ângela na minha vida, aí ele colocou a Clio na minha vida, né? Tá te colocando também, porque eu adoro te ouvir. Eu acho que o teu trabalho é uma pérola e gostaria que muitas e muitas, é que tem que fechar e abrir aqui para que muitas e muitas pessoas dessem ouvido, porque o que a gente ouve aí é muita pérola aos porcos, sabe? Mas por mais formação acadêmica que tenha uma pessoa, ninguém vai se igualar ao mestre. Ninguém. Não pode ser o desembargador, o juiz, o cirurgião. Ninguém vai se igualar ao mestre. Ninguém. Sabe? E ele deixou bem claro, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente fala, montanha, mova-te, e ela vai se mover. Né? Isso é uma parábola, mas é assim, quando a gente diz, Pai, preciso de ti. Né? Então é muito errado quando as pessoas dizem assim, tu já aceitou Jesus? Quem somos nós para aceitar Jesus? Nós é que temos que provar nosso valor para que Ele nos aceite e seja o nosso advogado diante do Pai. Então é balela quando alguém pega e diz, quer mostrar o evangelho para uma pessoa e diz, tu aceitou Jesus? Como assim aceitar Jesus? Quem somos nós para aceitar Jesus? Sabe? Tu tens é que dobrar o teu joelho, agradecer pelo teu pãozinho de ontem, sabe? E não importa, agradecer as tuas duas perninhas, o teu tênis furado, a tua meia furada, o teu gás que acabou, porque pessoas multimilionárias morreram sem recurso algum nessa pandemia. Então somos milionários, porque temos um corpo perfeito, temos uma saúde perfeita, sabe? E não existe nada. Eu conheço pessoas que trocariam toda a sua fortuna para dar uma voltinha de bicicleta. Então, valor é valor, preço é preço, sabe? E a maior pérola de uma vida de uma pessoa, hoje, quando eu faço a minha oração, eu digo assim, Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por me acordar, muito obrigado por mais uma possibilidade, Senhor. Tudo que eu te peço hoje é sabedoria. E o que acontece? A sabedoria que eu peço é para que Ele me encaminhe nos caminhos que eu tenho que percorrer. Porque eu sei que sem Ele não somos ninguém. Respeito, se uma pessoa é de uma religião afro, eu respeito, vou te abraçar, porque tu é meu irmão. Se tu fores um ateu, eu vou te abraçar. Tu é meu irmão, amarás teu próximo como a ti mesmo. Vou te respeitar. E tá tudo bem, sabe? Não sou eu que vou te julgar. Como que eu vou te julgar? Imagina, meu telhado é de vidro bem fininho, como é que eu vou jogar pedra em alguém? Jamais. Mas se hoje eu estou aqui participando de uma live e dando esse depoimento, é porque Deus permitiu. Deus permitiu e eu estar no meio dessas pessoas. Eu ainda, pessoalmente, não tive a honra de te conhecer, mas eu quero chegar e te dar aqui no sul a gente fala quebra-costela, e vou te dar um apertão nas costelas, assim, dizer, opa, gaúcho, o que é isso? Sabe? É aquela troca de energia. Se for trocar a costela para depois fazer uma de 12 horas, está feito. Né? Então é assim, hoje a vida nos prega circunstâncias. Hoje eu me sinto um guerreiro milionário. E não é eu não ter 20 reais no bolso que vai mudar a minha essência e o meu valor. Porque eu aprendi. Hoje eu não tenho 20 reais no bolso. Amanhã eu vou ter 1.000 para ajudar o meu semelhante. Sabe? Porque é dando que se recebe. É amando que a gente é amado. Sabe? Então é isso que eu quero para mim hoje. Seguir, sabe, o mestre, sabe, ser um soldado de Deus aqui na terra e aprender como homem natural o ofício do trabalho. E eu tenho esse desejo ardente no meu coração de participar da aula e da escola da Clio, justamente para poder falar para as pessoas. Quando eu entrei aqui, eu morava na rua, eu não tinha onde morar. Eu pesava mais de 100 quilos. Eu estava com dor, mágoa, sequelado. E
com vontade de suicídio. Hoje, eu quero que tu tenhas como exemplo a maravilha que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tiver a humildade de dobrar o joelho e dizer: Pai, até aqui eu pequei e pequei muito. Pai, perdoa e me aponte os meus erros para que eu possa consertar, sabe? E Deus te ouve. Quando é uma oração fervorosa que vem de dentro do coração, Ele vai te ouvir, vai responder do jeito dele. Vai colocar pessoas no teu caminho, circunstâncias, e as coisas começam a se moldar. Hoje, até pouco tempo atrás, eu estava na lama do nada. E hoje eu sou multimilionário. Sou multimilionário, sabe? E logo, logo serei capa da Forbes. Sabe? Eu creio. E, dai glória a tudo. Dai glória a tudo. Agradeça tudo. Pai, muito obrigado. Levei um tapão na orelha ali. Pai, muito obrigado. Quando te bateres na direita, ofereça à esquerda. Sabe? Mas é assim. Hoje eu estou num processo de reconstrução. Tenho muito a aprender. Quanto mais eu aprender, mais eu vou me dispor a ensinar. Porque como que alguém critica alguém, quer fazer uma crítica construtiva quando não construiu nada? Para mim poder te ensinar a criar uma ponte, primeiro eu vou ter que ter construído uma ponte e ter dito: olha, eu comecei pela furação. E quando eu estiver lá, fazendo meus cortes lá, na perfeição que eu chegar, que o Senhor permitir, eu vou dizer: meu amigo, eu tinha medo de pegar numa tesoura, eu tinha medo de trocar um pente de uma máquina. E hoje tenho quantos alunos aqui? Esse é o meu propósito: aprender e ensinar. E não importa o quão eu posso ficar financeiramente estável ou grande. Não importa. O meu grande desejo é compartilhar. Eu não estou em busca de título, eu não estou em busca de aplausos, nada disso. Eu estou em busca de conhecimento. Ser uma pessoa mais honesta que eu puder ser, como um ser humano natural, como um gentil. E aprender. E humildemente falar para as pessoas: olha, o que eu tenho para te dizer agora é um testemunho. Não me contaram, eu vivi isso. Isso é um resumo, assim, né, o Júnior? Agora eu estou aberto a... Pode perguntar. Olha aqui. Deixa eu mostrar a camisa que eu tô. Olha aqui. Da Clio, é? Olha aí, tu viu? É. Eu não sei se a Clio vai conseguir entrar porque ela está em atendimento. Se ela não conseguir entrar, nós vamos marcar uma outra live para fazer eu, você e ela, nós três juntos aqui no meu perfil. Eu vou agendar com ela numa próxima oportunidade, mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo, porque a história do Daniel é uma história muito forte. Por que é muito forte? Todas as histórias elas são especiais, todas as histórias elas são importantes e toda dor ela tem um peso para a pessoa que carrega. Às vezes as pessoas querem equiparar a dor um do outro e dizer: você está passando por isso, mas fulano passa pior, a vida dele... Não. Eu tenho o princípio que toda dor ela é dor. Toda dor ela é uma dor. E toda dor que ela é uma dor, ela é pesada para aquele que carrega. Então a Clio falou que pode entrar aí. Vou já te chamar aí, Clio. Continua aí. Quando eu falar Clio, aparece aí, tu já vem que eu já te chamo. Então toda dor é uma dor. E ela é pesada para aquele que carrega. E imaginar a história do Daniel, eu já vejo muitas pessoas sendo impactadas e ajudadas pela sua vida, pela sua mentoria, pelo seu serviço, porque você experimentou e experienciou o que é ser órfão,